Então, bom dia para quem está presente. Hoje nós teremos a aula número 5. Hoje é dia 25 de agosto de 2020. É uma aula da disciplina Física 1, flexibilizada. Nós vamos continuar falando sobre vetores, tanto bidimensional quanto tridimensional. Hoje vai ser uma aula sobre produto escalar e produto vetorial. É uma aula não síncrona, é uma aula que está sendo gravada, tá? E alguns alunos pediram para participar da gravação, que eu iria fazer de qualquer jeito, e estamos aqui presentes, tá? Nessa aula. Então, iniciando a aula, fiquem à vontade para fazer pergunta tanto pelo microfone quanto pelo chat. A gente começa um pouco devagar por conta do horário, né? Vai dar cedo assim, mas aos pouquinhos a gente vai acordando e vai ficando mais animado, tá bom? Então, vamos, na semana passada e nas últimas duas aulas nós trabalhamos com vetores também, com projeção dos vetores, mostrando que a gente trabalha principalmente com as projeções nos eixos cartesianos, x, y e z, usando a notação IJK. Por quê? Para a gente poder, é uma anotação padrão que a gente utiliza para a gente poder fazer as operações vetoriais de acordo com os eixos IJK, ou x, y, z. Tá? E hoje nós vamos trabalhar produto escalar e produto vetorial. Então, dando sequência, nós estamos vendo aqui, né, agora nós vamos ver o produto escalar. O vetor R1 e o vetor R2, tá? Já estão em suas projeções IJK, tá? Então nós temos as componentes do vetor R1 são A1, B1 e C1, e do vetor R2 são A2, B2 e C2. O produto escalar, ele é caracterizado por essa notação, um ponto aqui. Tem que colocar o ponto? Tem, porque se não colocar o ponto, é outro tipo de operação entre os vetores. O produto escalar, ele é caracterizado por uma notação. No nosso caso aqui, nós vamos usar esse ponto. Então tem que pôr o ponto para caracterizar produto escalar, tá? E o produto escalar, ele é feito da seguinte forma: nós vamos fazer esse vetor produto escalar, o R2, então aqui nós temos R1 e aqui nós temos R2. O produto escalar vai vai resultar em A1, A2 mais B1, B2 mais C1, C2, tá? Vocês podem perguntar, mas se nós fizermos o chuveirinho, como chamam, né? O A1 produto escalar A2, A1 produto escalar B2, por que não tem A1 B2 aqui, né, nesse resultado? Alguém sabe responder? Perfeito, é isso aí, tá? O que acontece é que eu vou tentar escrever aqui, embora eu não tivesse tido tanto sucesso, né? Aí, ó, por exemplo, agora também não estou tendo sucesso, tá vendo? Aí, ó. Saiu alguma coisa, mas não sai mais nada, né? Bom, enfim. E produto escalar J é zero.
porque são dois vetores que são perpendiculares um em relação ao outro. Vetores perpendiculares, o produto escalar entre eles é zero. Tá? Então é isso que o Fábio, né? O Fábio que falou foi. O Fábio falou que é por causa das direções. Direções perpendiculares, produto escalar é zero. Tá? Aí, ó. E produto escalar J é zero. Tá? Isso acontece com todas as direções diferentes. Agora, I, produto escalar J, opa, ficou com um acento, né, tipo crase, né? Opa, perdão, não era isso que eu queria escrever. I, produto escalar I é igual a 1. Tá? Esse aqui não, porque esse aqui é repetição. Esse aqui eu escrevi de novo, né? De manhã é assim mesmo. O I com I produto escalar I é 1. Porque eles estão na mesma direção. Então, I com I é 1, J com J é 1 e K com K é 1. E entre o produto escalar entre vetores nas direções perpendiculares é zero. Então, I com J é zero, I com K é zero, J com K é zero. Tá? Então, é assim que a gente opera no produto escalar. Depois nós vamos ver produto vetorial. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um caso em que tem um triângulo equilátero, né? O lado é 10 centímetros e pede para determinar o produto escalar entre os vetores que representam os lados AB, que é esse lado aqui da base, e AC, que é esse vetor, é o vetor desse outro lado aqui da base. Então nós temos aqui AC, aqui, opa, que vetor bonito. AB. Então nós temos AB e AC, né? Ele pede então o produto escalar entre esses dois vetores. Bom, se ele quer o produto escalar entre esses dois vetores, nós podemos observar aqui que se nós colocarmos os eixos, por exemplo, x e y, então se aqui, por exemplo, nós colocarmos x, e aqui y, então nós vamos ver que esse vetor aqui, o AC, ele não está posicionado em nenhum dos eixos. É uma escolha, a gente precisa fazer uma escolha, né? Nós escolhemos um dos eixos paralelo ao lado AB, tá? Então, o vetor AB, ele já está posicionado sobre o eixo X. Então, não precisa fazer projeção. Vamos olhar aqui. AB, nós vamos ter RAB, que é o vetor que representa esse lado, é igual a 10, que é a intensidade desse lado, na direção I, que é a direção X. Tá? Alguma dúvida na representação de RAB? Podemos seguir, né? Então, só que o vetor AC, ele não está
sobre nenhum dos eixos, nem x nem y. Nós precisamos projetá-lo nos eixos para a gente poder fazer a operação. Então, o AC precisa ser feita uma projeção. Isso, Gabriel, perfeito. Nós vamos decompor para a gente poder operar. Então, o RAC, nós vamos decompor em RAC na direção X e RAC na direção Y. Tá? Então, o RAC vai ser RAC, o RAC na direção X. Isso, Rondendes. Perfeito. É isso mesmo. Representa o eixo X, o I. Fábio, pode falar. Pode abrir o microfone, Fábio. Ah, tá. Tranquilo. Tranquilo. A Rafaela pergunta se esse R representa o vetor. Sim, nós colocamos R, mas assim, a letra que você vai usar pode ser qualquer. Então você pode colocar U, por exemplo, você pode colocar V, S, né? O mais utilizado nesse caso é R, porque representa distância. Então, por padrão mesmo, ou padrão não, por tradição, a gente usa R. Tá? Mas não precisa colocar R não, você pode colocar inclusive vetor direto, AB. AB igual a 10i. Tá? E nós colocamos positivo, porque nós colocamos ele de A para B. Né? Ele é positivo em X. O vetor AC, que é positivo indo de A para C, nós vamos representar ele de acordo com suas componentes. RAC na direção X e RAC na direção Y. Tá certo, Rafaela? Nós vamos explicar agora. Né? Ela disse que não entendeu o RACX. O RACX é a projeção de RAC na direção X. Tá? Então, essa distância aqui é o RAC na direção X. E essa projeção aqui no Y é a projeção RACY. Então, para a gente poder representar algebricamente esse vetor RAC, nós precisamos escrevê-lo de acordo com suas projeções, que a gente não conhece ainda, tá? Que é o RAC, que é o comprimento do vetor na direção X, e RACY, que é o comprimento da projeção do vetor na direção Y. Então veja que nós temos RACX e RACY, respectivamente em X e Y. A soma desses dois, nas suas respectivas direções I e J, nos fornecem o vetor RAC. O módulo desse vetor vai ser RAC igual a raiz quadrada de RACX ao quadrado mais RACY ao quadrado, que são as projeções. Tá? Mas quem é RAC na direção X? É o módulo do vetor AC, que é 10, vezes o cosseno de 60 graus. Por que cosseno? Porque nós estamos trabalhando com a projeção do vetor na direção X. Na direção X é o cateto adjacente ao ângulo. O ângulo está aqui,
o cateto adjacente está na base, então é cosseno de 60 igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, com isso, fica a hipotenusa vezes o cosseno de 60 graus, que dá 5. E o RACY, que está na direção Y, é o cateto oposto. Então, é o seno. A gente trabalha com o seno de 60. O seno desse ângulo é o cateto oposto, que é o RACY, dividido pela hipotenusa, que é R. Com isso, que é RAC. Com isso, fica RAC seno de 60 graus, que dá 8,7. Então, escrevendo o vetor, nós vamos ter um valor de 5 na direção X, que nós representamos por I, mais 8,7 na direção J. Rafaela, entendeu o RACX e o RACY? Ok. Tá. Bom, uma vez que nós escrevemos o vetor RAB e o RAC, agora a gente procede com o produto escalar. Ô, Gabriel, acabei de tomar um café, cara. 2 dedinhos. Agora só a água. Mais tarde eu tomo outro café, lá pelas 10, assim, um cafezinho preto, bem gostoso. Bom, então, agora fazendo o RAB, produto escalar RAC, e agora nós já temos os dois vetores escritos de acordo com as suas componentes X e Y. Então agora a gente vai para o produto escalar. Antes, a gente não tinha condições de fazer o produto escalar porque a gente não tinha os vetores em suas projeções I e J, certo? Agora que nós já escrevemos os dois, agora a gente vai para o produto escalar, certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, agora nós vamos fazer conforme a operação que está aqui, né, que nós fizemos aqui. Então, produto escalar, x com x, y com y, z com z, tá certo? Então, vamos lá. Se é x com x, 10i vezes 5i vai dar 50. I com j é 0. Então, produto escalar entre RAB e RAC vai ser 50. Tá certo? E esse exercício acabou. Porque ele pedia justamente o produto escalar entre os vetores de lados AB e AC. Então, nós terminamos o que o exercício solicitou. Fechou. Não, o 8,7 a gente não multiplica por J. A gente está fazendo 10 vezes 5 e 10 vezes 8,7 nas suas projeções. Então lembra que I, produto escalar, I
é 1 e produto escalar J é 0. Tá? Então, I com I é 1, I com J é 0. Isso é regra do produto escalar. Então, nós fizemos 10I produto escalar, não é vezes. 10I produto escalar 5I, os dois estão na direção I, portanto, I com I é 1 e 10 vezes 5 é 50, deu 50. 10I produto escalar 8,7J, I com J é 0. Então nem precisa fazer a operação com os números, porque a gente já sabe que é 0 e a gente nem precisa colocar na conta, né? E o Cadu, ele diz que bastava ter descoberto a componente X. É isso mesmo, bastava ter descoberto a direção X, certo? Do RAC, tá certo? Perfeito. Vamos lá. Então, agora nós vamos trabalhar com algumas operações que utilizam produto escalar, tá? Então, agora a gente vai prestar bastante atenção nesses cálculos, porque eles indiretamente eles utilizam produto escalar. Por exemplo, nesse caso aqui, ele tá... Opa, quando eu não quero escrever com a caneta, aí ela escreve. É bastante interessante, né? Eu vou falar para ela que eu não quero escrever com ela, e daí ela escreve. Eu falo para ela assim, ó, eu quero letra feia. Aí escreve com letra bonita. Deve ser assim, né, que funciona. Não sei. Vamos lá. Então, o exercício está pedindo para a gente descobrir M. Então, está aqui o M, de tal forma que o produto escalar V valha quanto? Onde a gente precisa olhar? A gente precisa olhar aqui, ó, para que eles sejam ortogonais. Tá? Então, para que eles sejam ortogonais, né, o que é necessário? Isso aí, Fábio. Eles têm que ser... quando a gente diz que os dois vetores são ortogonais, significa que se um vetor, por exemplo, U, está nessa direção e o vetor J, ou J não, V, meu Deus, e o V, o mouse mesmo, U e V eles são ortogonais. Então, o ângulo é reto. Aí o Guilherme está afirmando que o produto interno é 0. Então, quer dizer que o que o Guilherme está dizendo é que o produto escalar V tem que ser 0. Então, vejam, são ortogonais. Significa que U e V formam um ângulo de 90 graus
entre eles, tá? Se forma um ângulo de 90 graus, então a gente sabe que o produto escalar vai ser zero, porque são perpendiculares, tá certo? Então, entender a propriedade do produto escalar é fundamental para a gente poder resolver um problema como esse. Porque senão a gente não consegue resolver. A gente não dá, a gente não tem fundamentação para poder entender e resolver um problema como esse. Mas agora que nós temos já o conhecimento do que acontece entre esses vetores, né, sabendo que eles são ortogonais e que o produto escalar entre eles, portanto, é zero, justamente porque eles são ortogonais, então a gente consegue resolver o problema. Então, olha só, se U e V são ortogonais, U é ortogonal a V, então o produto escalar entre eles é zero, tá? Então, com isso, a gente resolve o produto escalar e afirma que vai ser zero, tá? Esse daqui é o vetor U, tá? E esse daqui é o vetor V. Então, nós temos aqui U e aqui V. Então, o produto escalar, olha o símbolo de produto escalar aqui, tá? O produto escalar V são vetores, tá? São vetores. O produto escalar entre esses vetores é zero, então usei a propriedade do produto escalar para poder resolver, porque o exercício afirma que os dois vetores são ortogonais. Então eu vou usar essa propriedade. Se ele não afirmasse que eles são ortogonais, eu não poderia resolver esse problema, porque eu não teria fundamentação. Qual propriedade nós vamos usar se eles não são ortogonais? Tá? Então, uma vez que ele afirma isso, então nós vamos agora resolver. Lembrando que o I é 1, I com J, I com K são nulos. Então, nós vamos pegar M, produto escalar, M mais 1, está aqui. Mais 5J, produto escalar, 2J, está aqui. Mais 10. Menos 4K, produto escalar, 4K, menos 16. Tá? E isso resulta em zero. Portanto, resolvendo o problema, nós temos que o M vai ser ou menos 3 ou 2. Então, quer dizer que se nós colocarmos um 2 aqui, né, ou um menos 3, então o resultado vai ser zero no produto escalar. Certo? Ok. Será que eu acertei na conta? Vamos ver? Vamos substituir o 2 no lugar do M. Se aqui for 2, então aqui vai ser 2 também, tá? Então 2 vezes 2 mais 1, né, vai ser 6. 6 mais 10, 16. Menos 16, 0. Tá bom. Tá? Menos 3. Menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. 6 mais 10, 16. 16 menos 16 dá 0. Os dois resultados estão corretos e verificados. Isso que é importante. Tá? Como é que diz? Mata a cobra e mostra... Você conhece esse ditado? Mata a cobra e mostra a cobra morta, né?
Mostra a cobra morta. Mostra o pau. Não, porque uma vez eu fiz isso, né? Entrou uma cobra na casa da pessoa, que não posso falar quem, e eu fingi que eu matei e mostrei o pau. Falei, pronto, agora matei. Confiou? Não, claro, né? Quero ver a cobra. Vamos lá. Aí tive que matar, não tem jeito. Vamos ver. Não entendi da onde eu tirei o menos 16. Esse menos 16, ele vem da operação do produto escalar entre menos 4 com mais 4, ambos na direção K. Tá? Então, ambos estão na direção K. Então, é menos 4K, produto escalar, mais 4K. Com isso, dá menos 16. O Gabriel, entendeu, Gabriel? Ok. Pessoal, essas notas de aula já estão à disposição de vocês lá no AVA. Tá? Então, quem quiser pode usar à vontade. Vamos dar sequência? Ok. Bom, agora nós vamos trabalhar com produto vetorial. Esquece um pouquinho essa conta aqui de baixo, tá? Vamos olhar para esses dois vetores. O que acontece é que quando nós temos os vetores R1 e R2, como nós tínhamos antes, então eles estão representados da mesma forma. R1 nas suas componentes, A1 na direção X, mais B1 na direção Y, mais C1 na direção K. E o R2 da mesma forma. Então, não importa quem seja R1, tá? E R2. O que importa é que... E aqui tem um ângulo entre eles, tá? Então, o produto vetorial entre R1 e R2 nos fornece um vetor que é perpendicular ao plano formado por R1 e R2. Então, aqui nós podemos representar dessa forma aqui, tá? O vetor R1 produto vetorial R2, então, ele é perpendicular ao plano formado por R1 e R2. Então, se você tem um plano formado por esses dois, o produto vetorial entre esses dois vetores vai ser vai ser um vetor perpendicular ao plano formado pelos dois. Portanto, vai estar 90 graus de R1 e de R2. Tá? Essa é a característica do produto vetorial. O produto vetorial, ele segue também uma regra, que é a regra da mão direita. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Para a gente poder entender melhor, eu expus todos os termos do produto entre R1 e R2. Então aqui nós vamos ver A1 com A2, A1 com B2 e A1 com C2. Tá aqui, ó. A1 com A2, A1 com B2 e A1 com C2. B1 com A2, B1 com B2 e B1 com C2. Tá aqui, nessa segunda linha da operação. E a terceira linha atrás de C1 com A2, C1 com B2 e C1 com C2. Estão todos aqui. Tá certo? Por quê? Porque agora nós vamos mostrar que alguns termos têm que ser nulos. Tá?
a parte do desenho? Posso, claro. Deixa eu fazer nessa outra parte. Vamos supor que a gente tem... Vamos supor não. A gente tem um plano... Opa! Eu não sei... Então, vamos aqui... E aqui. Não estou gostando desse plano. Vou fazer ele mais inclinado. Então vamos supor que a gente tem um plano e os vetores. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um negócio que é alterar a cor da caneta. Pô, estou descobrindo umas coisas aqui fantásticas. Olha só, vocês nem me falam isso. Então vamos lá. Aqui nós temos R1, tá? E R2. Tá certo? Vocês dão risada, né? Professor que vai aprendendo apanhando. Vamos lá. Vamos alterar de novo. Agora eu vou fazer tudo coloridinho, bonitinho, né? Vamos pegar verde? Vamos. Então, esse aqui é R1 e R2 e o vetor o produto vetorial, Rafaela, vai ser perpendicular ao plano formado. Então, esse plano aqui é o plano formado pelos dois vetores R1 e R2. O produto vetorial entre eles, que é esse vetor verde aqui, ele vai ser perpendicular ao plano. Então, sem querer eu cliquei aqui. Então ele vai ser perpendicular ao plano, tá? Então, essa aqui é a ideia do produto vetorial. Certo? Rafaela entendeu essa parte? Nesse outro desenho aqui, nós temos R1 e R2 e o R1, produto vetorial R2, sendo também perpendicular a R1 e R2. Aqui foi uma representação do plano. Aqui foi uma representação dos vetores. Então aqui nós temos os dois vetores e o produto vetorial sendo perpendicular aos dois vetores juntos. Ele não pode ser, por exemplo, perpendicular a R1 e não ser perpendicular a R2. Ele tem que ser perpendicular aos dois, falando do produto vetorial, tá? E o plano, então, até fica mais fácil entender. O produto vetorial entre esses dois vetores azuis aqui, se esses dois vetores formam um plano, então esses dois vetores estão contidos no plano, tá certo? Nesse plano vermelho. Então, o produto vetorial desses dois, não importa a intensidade nem o sentido. A gente sabe que a direção é perpendicular. Isso que importa pra gente, certo? Bom, se ele tem que ser perpendicular, então nós eliminamos as operações paralelas. Então, I é paralelo a I, então o produto vetorial é zero. Eles têm que dar ângulo de 90 graus entre os dois vetores. Eu entendi o que você quis dizer, Rondenes. Não é entre os dois vetores, mas eu entendi o que você disse. Tá? Só para explicar para todos, para ficar claro para todos o que você disse. O que o Rondenes disse. Eles têm que dar ângulo de 90 graus entre os dois vetores. Entre os dois vetores, não, eles podem ser de qualquer ângulo, tá? É que o produto vetorial, obrigatoriamente,
tem que ser perpendicular a um vetor e ao outro vetor ao mesmo tempo. Mas é isso que você falou, só que em outras palavras, tá? Então nós vemos aqui. Ficou claro, Rondenes? É isso, né? Ok. Então, o I com I é zero, porque o I é paralelo a I. O produto vetorial entre dois vetores paralelos é nulo. Então, I com I é zero, J com J é zero, K com K é zero. I com J não é zero. Por que que não é zero? Porque se nós olharmos no plano, nós vamos ter meu Deus, não coube aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá. Se nós temos aqui X, então aqui é X e Y, e aqui é Z, tá? Então, se aqui é X e aqui é Y, então aqui é Z, tá? Então, vamos ver. I, que é X. Esse I agora acordou todo mundo, né? Era para sair baixinho, saiu alto pra caramba. A gente não controla muito as cordas vocais nesse horário, mas vamos lá. Quem entrou na sala e está dormindo acordou agora. O que aconteceu? Bom, o X e o Y são perpendiculares entre si. Então o que acontece é que X com Y tem que dar um vetor na perpendicular. Agora, se nós tomarmos X com X, os dois são paralelos, né? Então, o produto vetorial entre esses dois vetores paralelos tem que ser nulo. I com J vai ser na direção K. I com K vai ser na direção Y. Eu não estou falando do sentido, se é positivo ou se é negativo. Nós só estamos vendo a direção perpendicular. Então, vamos lá. I com J vai fornecer um vetor perpendicular, então vai estar na direção Z. I com K, que é X e Z, vai nos fornecer um vetor perpendicular aos dois, portanto em Y. J com I, J é Y, I é X, vai fornecer um vetor perpendicular aos dois, portanto em Z, tá? E assim por diante. Então tem uma regrinha que a gente usa, eu coloquei ela em algum lugar, tá? Depois eu... Tá, vamos colocar aqui essa regrinha, tá? O que acontece? Então, o produto vetorial, cada elemento, cada fator dessa conta, A1 na direção X, produto vetorial B2 na direção J, tá aqui. A1, B2 na direção Z. Por que Z? Porque é perpendicular a I com J. E por que na direção K? Porque K é perpendicular a I e J. Olha só. I com J, X e Y. Vai ser quem? Direção Z. Então, A1, B2 na direção Z. Parece mágica, mas não é, tá? É padrão, isso é matemática. Opa, matemática. Vamos lá. Eu não coloquei, eu devo ter colocado em algum lugar, mas como eu não sei se eu coloquei, então eu vou colocar aqui. I, produto vetorial J vai me dar um vetor positivo K. E isso é cíclico. Então, I com J é K,
Se nós pegarmos o K e trouxermos para o lugar do I, empurrando todo mundo, então nós vamos ter K com I vai ser J, tá certo? Trouxer o J, vai ser J com K, vai dar I, tá? Sempre perpendicular. Agora, se nós fizermos J, que J estranho, né? J com I, ele não vai dar K. Veja que nós invertemos. Aqui está I, produto vetorial J. Aqui está J, produto vetorial I. Então, ele vai ser menos K. Tá? Então, vamos observar que o sentido dos vetores, ele importa. Então, é necessário que a gente saiba o que a gente está fazendo. Se I com J é K, J com I é menos K. Então, a gente fala que é cíclico da seguinte forma. I J e K. Nesse sentido. Então, se a gente pega I com J, K, J com K, I, K com I, J. E se a gente for ao contrário, é negativo. Então, aqui vai ser positivo. Agora o professor vai tentar usar um negócio aqui que vocês vão... Nossa, vocês vão falar, nossa, o professor entende pra caramba, né? Vamos ver? Alterar a cor da caneta do Word. Onde que você tirou isso, professor? Estava sonhando com alguma coisa? Né? Agora vocês vão ver. Opa! Ó, vai dar negativo, tá? Então, K com J dá menos I, J com I dá menos K. Então, veja que no sentido anti-horário vai dar positivo. No sentido horário, vai dar negativo. Então, nós temos I com JK, J com I menos K. K com I, J, I com K menos J. Tá certo? Então, aí nós vamos fazendo. Então, você vem daqui para cá, ó, I com K, sentido horário. I com K, dá menos J. Mas se for daqui para lá, ou seja, no sentido anti-horário, K com I menos J. Tá? Então, mais J, sentido horário. Acorda, professor. Tá? Então, usando essas regrinhas aqui, né, a gente pode determinar todos os fatores. I com J, K. I com K, vamos ver aqui. I com K sai do I, vem para o K. Saiu do I, veio para o K, no sentido horário, então vai ser menos J. Tá aqui, ó, menos J. Eita, nós, hein? Essa matemática faz milagre, né? J com I no sentido horário, portanto, vai ser negativo. Tá aqui, ó. Então, por fim, resolvendo todos esses elementos que estão aqui, a gente chega, por fim, no produto vetorial de R1 com R2, que são todos esses elementos, nas direções I, J e K, de uma forma geral. Aqui são dois vetores tridimensionais que nós chegamos no resultado para todas as suas componentes. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Nós vamos fazer exemplos.
Pode abrir o microfone, escrever, fiquem à vontade. Vocês estão aí ainda? Bem? Tá. Vamos representar aqui, Amanda, os eixos, tá? Então aqui você tem X, aqui você tem I, J, e K. Tá? Então vamos lá. Essas três direções, Amanda, elas são perpendiculares, tá? Então, quando você faz o produto vetorial entre K e I, vai fornecer um vetor na direção perpendicular aos dois. Portanto, é J. Então, K com I, J. Para a gente olhar o sinal, a gente olha aqui, ó. Se está vindo do K para o I, não era para ser vermelho, mas tudo bem. Né? Mas também, né, professor? Você acha que você pensa na cor e ele escreve da cor que você pensa? Seria bom, né? O K com I vai nos fornecer J. Como ele está vindo do K para o I no sentido anti-horário, então vai ser positivo, que é positivo. K com I, positivo, na direção perpendicular aos dois, que é J. Amanda? Se não entendeu, fala, viu, Amanda? Também agora, com essa explicação, tá? Tem uma outra forma que nós vamos fazer também, que às vezes para alguns fica mais fácil, para outros não, mas para alguns sim. São algumas técnicas que a gente usa para resolver produto vetorial. Aqui nós estamos usando a técnica de fazer o, como se fala, chuveirinho, tá? Daqui a pouco a gente vai usar uma outra técnica também, tá? Bom, aqui nós temos dois vetores, tá? Então, o 4i é o U e o V é 2J. Aqui é bem simples mesmo, tá? É mais para a gente fazer a primeira aplicação. Não pense que vai ficar assim, não. Então, se nós queremos o produto vetorial V, o U está na direção I e o V está na direção J, então I com J é K, então o resultado tem que ser na direção Z, porque é I com J, produto vetorial com J. Então a gente já sabe de antemão, pelos vetores que estão aqui, que o resultado vai ser na direção K, certo? Então, o produto vetorial V, 4i, substituindo o U, substituindo o V, 2J, e nós vamos ter aqui, então, 4 vezes 2, 8, e I, produto vetorial J. I com J, K, positivo. Por quê? Porque está indo de I para J, sentido anti-horário, portanto, positivo em Z. W, que é o produto vetorial entre os dois, vai nos fornecer 8 na direção K. Esse é o resultado do produto vetorial entre esses dois vetores. Certo? Aplicação direta, simples, sem qualquer desvio, né, da forma como a gente está pensando. Existem outras formas também de resolver esse problema, tá? Se nós fizermos, por exemplo, esqueci que era isso aqui. Nós podemos fazer assim também, ó. O W é igual... Opa! Nós vamos colocar
I, J. Aí vocês falam, o que esse professor tá inventando moda, né? Nós vamos colocar, o W é U, produto vetorial V. Então, primeiro nós vamos colocar as componentes de U. Então, vai ser... Ah, beleza, Gabriel, já te respondo. Então, nós vamos ter aqui 4I. O U não tem componentes nas direções J e K. Então, aqui é 0 e aqui é 0. O V é o produto vetorial V. Então, agora nós vamos colocar o vetor V. Então, vai ser... O vetor V não tem componente na direção X, nem K. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Mas ele tem componente na direção J. Então, é 2. Tá? E resolve o determinante. 0, 0, 8K. 4 vezes 2, 8, na direção K. Vamos fazer o inverso? 0, 0 e 0. Então, só tem a componente 8K. O resultado é rigorosamente o mesmo que nós obtivemos pela técnica que a gente vem utilizando até agora. Então, quem tiver interesse ou quem já tiver conhecimento, pode usar o determinante para resolver o produto vetorial também, tá? Então, é só para que vocês saibam que tem outras formas de resolver o produto vetorial. O que? É um K? É um K minúsculo de letra cursiva, tá? Você pode escrever o K minúsculo do jeito que você escreve. Ih? Não. O I é esse aqui, ó. Esse aqui é K. K, letra cursiva minúscula. Bom, o Gabriel não entendeu por que não é 0. O Gabriel, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. O I com J, lembra que agora nós estamos resolvendo o produto vetorial. O produto vetorial nos fornece um vetor perpendicular. Então, I com J é K. I com J é 0 se nós fizermos o produto escalar. Então, produto escalar, I com I é 1. Produto vetorial, I com I é 0. Tá certo? Então, tem que estar muito atento para o tipo de operação que você está fazendo. Se você for... Se você for fazer... Não pede perdão, não precisa não, cara. I com I vai dar 0 no produto vetorial. I com I dá 1 no produto escalar. Essa sua... A sua pergunta é fundamental, porque tem muitos colegas podem não ter também acompanhado. Então, ao fazer a pergunta, você está representando o pensamento de muitos colegas. Tá? Então, por isso que as perguntas de vocês, as manifestações, são tão importantes assim. Tá? São muito importantes. Não teve uma pergunta que eu diga que foi fora de propósito. Aliás, quem sou eu para julgar as perguntas de vocês, né? Não posso. Não devo, né? Se eu fizer, é por falha minha mesmo, né? Por que no resultado de W, na resolução de preto, não consta a direção J? Porque o vetor U está na direção... eu confundi as pessoas que perguntaram. Um perguntou uma coisa e tal. Tá, mas ainda assim eu vou responder, Maico, porque outras pessoas também podem estar com a mesma dúvida, tá? Eu observei que você já entendeu, tá? Mas, ó, I com J é na direção K.
Então, I com J, K. Então, I com J, K como resultado. Então, ele não vai ter resultado na direção J e nem I, porque ele precisa resultar numa direção perpendicular aos dois vetores, tá? Então tá, Michael, Gabriel, beleza? Demais colegas, tá claro? Ok. Beleza, então vamos para frente. Então aqui já tem um vetor um pouquinho mais elaborado, mas é só uma questão de expressão. Então a gente tomando os devidos cuidados, a gente vai chegar ao resultado também. Então vamos lá. Deixa eu só ver o que eu fiz. Ah, tá. Então, eu coloquei, tá ali do cantinho, daqui a pouco a gente mostra de novo, tá? Então, nós queremos fazer o produto vetorial entre U e V. Então, aqui nós temos R igual a U, produto vetorial V. Então, R vai ser, esse vetor aqui é U e esse vetor é V. Aqui, de novo, eu abri todos os termos, não precisa. Então, se você já tem essa noção de que o produto vetorial entre vetores paralelos vai ser zero, então você não precisa expor todos os termos. Aqui, por exemplo, olha só, I com I é zero, tá? E assim também o J com J e o K com K. Então, se nós viermos para a continha, olha só, I com I 0, J com J 0, K com K 0. Certo? Aqui do lado, eu coloquei para vocês aquele esquema com os produtos vetoriais direto das direções. Então, I com I é 0, J com J 0, K com K 0, I com J K, K com I J, J com K I. E o contrário é menos. J com I é menos K, I com K é menos J e K com J é menos I. Certo? Então aqui nós temos todas as operações. Precisa decorar? Não. Precisa entender que os eixos são perpendiculares e que existe um padrão. X com Y da Z, tá? E isso sempre no sentido anti-horário. Indo de X para Y vai dar Z. Indo de Y para Z vai dar I. E indo de Z para X vai dar Y. Então, compreender a geometria é importante para facilitar a nossa interpretação. Agora, enquanto a gente não consegue fazer essa interpretação, nós vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. São as ferramentas que nós temos a nosso favor. Se nesse momento eu não consigo ainda interpretar geometricamente, então o que eu vou fazer? Vou utilizar essa regrinha que está apresentada aqui para vocês. E na hora de resolver o problema, eu não vou só aplicar o que está aqui na tabelinha aqui dos resultados. Além de usar o que está na tabelinha, eu vou refletir por que é aquele resultado. Ao refletir no porquê, no motivo de ser aquele resultado, a gente vai adquirindo traquejo na geometria, tá? E quando você menos esperar, você já está fazendo a conta, fazendo a observação da geometria. Vai ficar muito mais fácil. Por enquanto, vai devagar, mas sempre refletindo sobre a resposta. Não deixa isso passar. Cada passo que você der precisa ser refletido. Então, se você estiver acompanhando pelas notas de aula,
vai se perguntando se você entendeu a passagem. Entendi essa passagem também. E aí o que acontece é que você, na hora que você tiver uma passagem que você não compreendeu, você já vai começar a entender. E é aí que está a maravilha das técnicas e dos conceitos. Né? Se hoje nós vemos algo como sendo muito difícil, né? E muitas das coisas que nós estamos aprendendo agora são mesmo bastante complexas, elas vão se tornar simples com o tempo. Então, o que é o simples? É o complexo que se resolveu. Agora, se eu não fizer a reflexão sobre o passo a passo de um problema, não fizer a contextualização, não fizer a interpretação geométrica durante a resolução ou o acompanhamento das notas de aula, eu não vou evoluir nos conceitos. E aí eu vou permanecer sempre achando que aquilo é difícil. Quando eu digo que algo é simples, não significa que é fácil. Significa que todos nós temos bagagem para a gente poder resolver. Certo? Vou voltar cadê o slide para o Bruno? Esse aqui, Bruno? Ok. Tá, vou explicar também, Gabriel. Bom, aqui, Bruno, qual que é a sua dúvida nesse slide? Você só queria comparar, né? Dar uma olhada na conta, é isso? Certo. Então, bom, feito isso, o Gabriel pede para explicar as duas últimas equações. Ok, perfeito. Aqui, né? Essas duas equações, Gabriel. Tá, bom, vamos lá. Então, vamos voltar novamente. Quando nós fizemos o produto vetorial V, nós observamos que 3 termos são nulos, que são esses 3 termos aqui. Se a gente pegar a diagonal, tem um motivo, né? Eles são nulos, tá? Mas 2i com 2j, por exemplo, tá aqui, ó. 2i com 2j vai resultar 4i produto vetorial j. Então veja que eu fiz passo a passo, bem devagar, tá? Então i com j é k. Então tá aqui, ó. O primeiro termo, que é o segundo termo, melhor dizendo, é 4k. I com k é menos j. Aqui, ó. K com i é mais j. Então, o contrário, que é i com k, sentido horário, vai ser menos j. Então, o terceiro termo vai ser menos 8k com j. Tá, cadê o k com i? Peraí, deixa eu achar. Não, eu tô pegando errado, né? Cadê? Aqui, achei ele, aqui, ó. Então, vai ser 8i produto vetorial k, vai ser, cadê? Menos 8 na direção j, porque i com k é menos j, certo? E assim por diante. Então, nós vamos pegar todos esses termos que não são nulos e resolver de acordo com essa distribuição que nós fizemos aqui. Então, a gente faz a distribuição e depois a gente vem passo a passo. Tá? Quem já compreendeu que I com J é K, já pode fazer direto, não tem problema não. Quem quiser fazer usando o determinante, pode fazer também, direto, tá? Entendeu? Beleza, Gabriel. Então, por fim, juntando o que é I com o que é I, então nós vamos ter, aqui só tem, não, tem esses dois termos, né? 20i menos 8 menos i, que vai dar mais 8i. Portanto, é 20i mais 8i, 28i. Em j, menos 8j,
Cadê o outro J? Aqui, menos 20J. Então, vai dar menos 28J. E, por fim, menos 21 na direção K, na direção Z. Não podemos somar o que está em direções diferentes. Então, K com J, a gente não soma. A gente soma I com I, J com J e Z ou K com K, tá? E acabou. O exercício acabou aqui, certo? O produto vetorial W, né, a gente sabe que esse termo, tá, ele é perpendicular ao W. Ah, professor, ele é perpendicular ao U também. Sim, perpendicular a W e perpendicular ao U. Então, por que nós estamos tomando só o W? Porque aqui tem W também. Então, o termo comum aqui é W e aqui é W. Então, entre os dois é W, tá? Por isso que a gente está usando o W para interpretar. Então, aqui também é perpendicular a W. Bom, se essa operação tem um termo que é perpendicular, ou melhor, uma componente que é perpendicular a W, e aqui tem uma componente que é perpendicular a W também, então o produto vetorial entre esses dois termos não pode ter um membro paralelo a W. Tá? Vamos entender? Isso que eu estou fazendo é uma interpretação prévia. Então, nós temos os dados do problema, nós temos o vetor U, temos o vetor V e temos o vetor W. Nós sabemos que esse primeiro membro aqui é perpendicular a W, porque ele tem que ser perpendicular aos dois vetores. Logo, ele é perpendicular a W também. Esse termo aqui é perpendicular a W também, tá? Porque ele tem que ser perpendicular aos dois. Então, se ele é perpendicular a W e aqui também é perpendicular a W, quer dizer que esses dois termos que são essas duas componentes, não importa quais os valores, mas essas duas componentes que são perpendiculares a W, né, elas são paralelas entre si. Isso é verdade ou não? É para vocês refletirem, tá? Se esses dois termos, essas duas componentes são paralelas entre si, o produto vetorial dessas duas paralelas tem que ser zero, tá? Então, nós não podemos ter componentes, o produto vetorial das paralelas a W, dessas duas paralelas tem que ser zero. E que paralelas são essas? Perpendiculares a W. Quem vai nos dizer se nós estamos certos ou não? O resultado. Então, aqui nós fizemos uma análise prévia. É uma contextualização, uma interpretação, o lançamento de uma hipótese. Tá? Então, nós lançamos uma hipótese que esses dois vetores, essas duas componentes perpendiculares a W, são paralelas. Isso é verdade? Sim ou não? Isso é uma coisa. A outra coisa é, se eles são paralelos, então nós vamos ter o produto vetorial entre essas componentes tem que ser zero. Isso é verdade? Sim ou não? Quem vai nos mostrar é o resultado, tá? Se é o resultado, então por que nós estamos fazendo esse tipo de interpretação? Veja, a gente fazer uma interpretação do problema, né, antes de começar a fazer o exercício, permite que a gente faça reflexões durante o cálculo, tá? Para a gente ver se a gente está no caminho certo ou não. Tá? Então vamos olhar aqui.
Esse diagrama, tá? Ele contém os vetores U, V e W, tá? No espaço tridimensional, que nós temos I, J e K. Então, a partir desses vetores aqui, nós podemos também visualizar que vetor vai ser aquele que nós queríamos. O produto vetorial W, produto vetorial V, produto vetorial W. Então, primeiro nós fazemos o produto vetorial W, V, produto vetorial W, e depois o produto vetorial entre os vetores resultantes. Certo? Então, vamos ver aqui. Cadê? Aqui, esse daqui. Então, veja só. Aqui, né, eu já fiz usando a técnica do determinante, que eu tinha mostrado para vocês lá atrás. Usando a técnica do determinante, usar a técnica do determinante para os computeiros é maravilhoso. Pessoal que trabalha e gosta de programação, gosta de mexer com essas linguagens de programação, Python, C, etc., trabalhar com matrizes é muito mais tranquilo do que trabalhar com somas, etc. Você trabalha com a matriz, você já tem uma matriz e já resolve o problema, né? Então, você poupa muitas linhas de programa, com certeza. Então, quando nós colocamos o determinante, para o pessoal da computação, é um prato cheio, tá? Então, vamos lá. Fazendo o determinante, tá? Eu não vou mostrar o determinante, mas vocês, cada um tem um jeito de resolver para o determinante. O que eu peço para vocês? Em casa, quando você está em casa. É que normalmente eu falo isso em sala de aula, né, lá na UFMT. Então você está em casa, tranquilo, tomando o seu tereré, sossegado, acompanhando essa aula numa rede, tal. Aí você pega seu smartphone, né? Coloca lá você coloca lá o determinante e resolve, tá certo? Faça isso. E faça também usando a distributiva que nós fizemos, as técnicas que nós utilizamos até aqui. Queria eu uma rede, né? Maravilha, né? Bom demais, né? Então, faça pela técnica anterior. Veja se você consegue chegar no mesmo resultado. Então, aqui nós fizemos o produto vetorial W, V, produto vetorial W, né? Então, nós vemos aqui que nós temos vários elementos. Então, nós podemos dizer que todos eles são paralelos entre si? Não podemos dizer isso, né? Como é que a gente faz para saber se eles são paralelos ou não? Você pode aplicar o produto escalar. Aplica o produto escalar e vê se dá zero. Der zero, eles são ortogonais. Bom, então aqui nós temos o U, produto vetorial W, o V, produto vetorial W, e agora realizamos a operação do produto vetorial entre os dois vetores resultantes, tá? Com isso a gente chega nesse resultado, menos 5 na direção I, mais 5 na direção J. Então veja que o resultado está no plano XZ. XZ. Não tem o componente na direção J. Por quê? Porque olha essas duas componentes aqui, ó, menos J e menos J, tá? Então, uma vez que elas são paralelas entre si, elas é que mostram o paralelismo de U produto W com V produto W. Então, o vetor resultante não tem
o vetor, como se diz, paralelo a U produto vetorial W e V produto vetorial W, como a gente tinha interpretado, tá bom? Mas esse tipo de interpretação você vai fazer gradativamente, tá? Então você vai refletir sobre isso, você vai pensar sobre cada passo. Mesmo que você pense de forma equivocada, não tem problema. É um processo, tá? Você não vai sair daqui da aula já pronto para resolver com interpretações. Então você vai trabalhando nesse processo até que você consiga então fazer as interpretações, tá? Bom, então se nós olharmos aqui, ó, oi? Diga. Deixa eu ver. Aqui? 3i. Como é que você falou? Então, não pode pelo seguinte motivo. O produto vetorial você já ouviu aquela frase, né, que normalmente se costuma usar? Como é que é? A mudança, não é mudança, a troca dos fatores não altera o produto, né? Como é que é? É isso mesmo? Né? A inversão dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não... Obrigado, Pedro. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Isso não vale para o produto vetorial, Rafaela. Então, a ordem dos membros aqui é importante para o produto vetorial. O produto vetorial exige isso. Pode falar. Era isso? Tá. Isso, exatamente. É isso mesmo. Sempre na ordem. Tá bom? Sim, a ordem que a gente está dizendo não é nem das direções, mas é dos vetores mesmo, Michael. Então, se você está fazendo produto vetorial de U com W, então você tem que respeitar essa ordem. É o U produto vetorial W. Se você inverter, colocar W primeiro e depois o U, né? O sinal do vetor, das componentes vai dar o contrário. Né? O produto vetorial tem uma ordem e essa ordem precisa ser respeitada. Né? Porque se você não respeita, você tem a inversão dos sinais das componentes. É isso mesmo, altera o sentido. Gente, vocês trouxeram aqui uma questão muito importante, viu? A Rafaela trouxe, o Mike também, vocês pensaram em algo muito importante, que é a questão da ordem dos fatores no produto vetorial. Tá? Muito importante isso. Bom, então, se nós olharmos aqui, o W, ele está no plano XZ, tá? E aqui, se nós olharmos o resultado, ele está no plano XZ, tá? Então, ele está no mesmo plano do W. Por quê? Porque a primeira operação, U com W, então era U com W, é perpendicular a W. A segunda operação
era V produto vetorial W, que também é perpendicular a W. E agora, o produto vetorial entre dois vetores que têm componente perpendicular a W tem que ser paralela a W, que é justamente o R. Minha filha chegou aqui. Eu quero. E as tarefas? Eu já vejo pra você. Tá terminando a aula, tá bom, meu amor? Já vejo pra você. Aqui as tarefas dela. E tá comigo. Bom, então o que acontece é que aí a gente faz uma interpretação geométrica, né? E a interpretação geométrica que a gente faz também é importante para a gente entender o produto vetorial e também aprender a representar os vetores, certo? Então, tá aí a interpretação geométrica. O problema era, dados os vetores, vamos determinar o produto vetorial W, produto vetorial V, produto vetorial W. Nós fizemos o processo algébrico, que é a resolução da conta em si, e fizemos também a interpretação geométrica, certo? Então, quando a gente for resolver o problema, quando vocês forem resolver lá na rede, né? Já falo, Rondendes. Então, resolvam das várias formas. Então, aqui vocês têm outra técnica, além da técnica do determinante. Resolvam pela outra técnica também, para pegar traquejo. E lá naquelas, use a técnica do determinante também, para você obter o resultado. O resultado tem que ser o mesmo. Muito bem como o senhor fez o resultado usando aquela forma de distribuição. Você fala essa distribuição aqui do determinante? Do determinante? Tá. Então, Rondenes, percebe que a regra é a gente colocar a ordem I, J e K, tá certo? Logo em seguida, na linha de baixo, a gente coloca as componentes do primeiro vetor. As componentes do primeiro vetor, que é o vetor U, são 3, menos 1 e menos 2, menos 2. E na terceira linha, a gente coloca menos I, desculpa, é menos I, então é menos 1, não tem uma componente em J, então é 0, e na direção K, que é 1. Tá certo? Então, a gente coloca sempre nessa ordem. I, J, K, componentes do primeiro vetor, que é o vetor U, componentes do segundo vetor, que é o W. Aqui, I, J, K, componentes do primeiro vetor, que é o V, 2, 4, menos 1, e do segundo vetor, que é W, menos 1, 0 e 1. Tá? E aí resolve o determinante e chega ao resultado. E aí, Rondendes, diante dessa sua pergunta, tá, pode digitar e depois eu explico. Tá. Diante dessa sua pergunta, a gente diz o seguinte: na resolução dos problemas, quando você estiver na sua casa, tal, você usa as técnicas que você viu. Então, nós vimos a técnica de fazer a distributiva para resolver o produto vetorial, também o produto escalar. E no produto vetorial, a gente também pode aplicar a regra do determinante. Porém, você vai sentir a técnica que você mais tem segurança.
A que você vai usar é a que você mais tem segurança. É importante você tomar essa decisão. Mesmo que você saiba fazer as outras formas, você sabe também fazer... Você sabe também não, você tem uma forma que é mais segura para você, tá? E se tiver outra, além dessas que eu apresentei, também, se for aquela que você tem mais segurança, pode usar. Vocês não devem jamais tentar responder o que o professor quer. Vocês precisam responder de acordo com aquilo que vocês consideram que seja fundamental, essencial e justificado para você. Você não vai responder aquilo que eu quero que você responda. De forma alguma. Eu quero que vocês sejam francos, sinceros com vocês mesmos. Desde que se justifique, não tem problema nenhum. No vetor resultante, eu tenho que somar o U produto vetorial W. Então, tem duas propostas, né? Não é somar, é o produto vetorial. Aqui, ó. Na letra A, é o produto vetorial. Então, você vai fazer U produto vetorial W, vai fazer V produto vetorial W e depois o produto vetorial dos dois. Quer ver? Aqui, no passo a passo, a gente determinou o produto vetorial W, tá aqui, que é o primeiro membro aqui. A gente determinou V produto vetorial W, que é o segundo membro. Então, nós determinamos esse vetor e esse vetor, né? O produto vetorial entre U e W e o produto vetorial entre V e W. Só que aqui pede produto vetorial desses dois vetores. Então, agora o que nós vamos fazer? O produto vetorial W, produto vetorial V produto vetorial W. Então, eu vou substituir o produto vetorial W pela sua resposta. Menos I, menos J, menos K. Está aqui. Tá? E vou substituir o V produto W também pela resposta. 4I menos J mais 4K. E vou calcular o produto vetorial. Ao calcular o produto vetorial e não a soma, a gente chega nessa resposta. Ficou claro, Maico? Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Legal. Tudo bem? Três I, produto vetorial K vai ser menos J. Isso, vai ser menos 3J. Olha ele aqui, ó. Isso mesmo. Não, porque aqui é menos, né? Você fez o 3I, produto vetorial K. É isso? 3I, produto vetorial K, I com K dá menos J. Então, é 3 vezes menos J. Menos 3J, isso. Ok? Tá. Então, gente, hoje era isso que a gente queria apresentar para vocês. Eu vou elaborar listas de exercícios, sim. Vou elaborar os exercícios bem bacanas aí para vocês aplicarem. Não consegui
preparar uma lista para vocês ainda, mas vou preparar. Tá? Mas antes disso, alguém tem mais alguma dúvida sobre o que a gente apresentou hoje? O menos J, produto vetorial, menos I, vai dar mais J, produto vetorial I, que vai dar menos K, que é esse aqui, ó. Porque J com I é K, é menos K. Como aqui tem menos no I e tem menos no J, então vai ser mais J com I menos K. Então vai dar menos K. Contam, tem que contar. É que o menos com menos dá mais. O J com I dá menos K. Entendeu? Entendeu como que você faz? Nada. Tem, Gabriel. Olha, o Gabriel colocou assim, se tiver alguns exercícios para a gente fazer, ajudaria muito, né, também. Então, eu vou preparar os exercícios para vocês, só que é muito importante que vocês resolvam os problemas que a gente coloca em sala, passo a passo também. Você não precisa nem resolver se você não quiser, mas é muito importante que você acompanhe o passo a passo. Se não entender uma passagem que for, pergunta. Tenta, claro, pensar, refletir, tal. Não conseguiu? Pergunta. Aí quando você perguntar, baseado nesse seu trabalho, nós vamos te ajudar para que você possa entender a passagem, tá? E dali para frente você só vai evoluindo, né? E a gente aí vai trazendo dificuldades a mais, que é justamente para que você cada vez mais, vocês, né, cada vez mais se deparem com obstáculos que vocês não tiveram antes. Assim vocês só vão evoluindo, tá? Essa que é a ideia. Eu vou interromper o compartilhamento. Vou interromper a gravação. Então, estou interrompendo a gravação no BBB e no OBS.